Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. A Comissão de Segurança promove uma discussão em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal para tratar dos assaltos em rodovias como Ayrton Senna e Dutra. Alunos de 2 escolas participaram da sessão ordinária de terça. Uma estudante, inclusive, usou a tribuna para falar sobre a violência da mulher. Veja essa fala e outras que foram feitas na sessão de número 48, agora no Jornal da Câmara. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher se reuniu no dia 16 para discutir um substitutivo ao projeto do vereador Maurício Brinquinho, do PT. A proposta pretendia criar o programa Dona de Casa Cidadã para oferecer informações sobre os direitos e a legislação de proteção às mulheres. A comissão permanente decidiu ampliar esse conceito, atingindo todas as mulheres e não só as donas de casa. Na verdade, eu acho que informação não é só as pessoas que trabalham em casa que precisam de informação. Todas as pessoas precisam de informação, né? Então, as mulheres em geral, a manicure, a cabeleireira, a que trabalha no lar, né? Então, as autônomas, no geral, elas têm uma dificuldade com a questão da previdência. Como que eu pago minha previdência? Quais são as leis, né? Onde que eu procuro informações sobre determinados assuntos? E a Procuradoria, ela tem esse papel também de de levar essa informação às mulheres, mas tendo um telefone, né, que as mulheres possam, uma central, que elas possam buscar essa informação, fica muito mais fácil, né? O próprio 180 ajudou bastante as mulheres na questão do combate à violência, de fazer as denúncias. Então, acho que o Rede Mulher Cidadã é nessa linha, ser um canal onde as mulheres que queiram uma informação a respeito dos seus direitos, a respeito das leis existentes que podem contribuir de alguma maneira, elas tenham acesso, tenham um número que seja de bastante conhecimento público, que as mulheres possam buscar essa informação. E agora, a segurança pública. Na reunião da comissão permanente, na terça, o tema eram os assaltos e roubos de carga nas rodovias que cortam a cidade. Celso Fernandes, inspetor-chefe na 1ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Guarulhos, participou da discussão. A Polícia Civil também foi convidada a enviar um representante, que não compareceu. Geraldo Celestino, do PSDB e presidente da comissão, iniciou a reunião perguntando ao inspetor da PRF sobre o relacionamento entre as polícias no registro e combate à criminalidade na Via Dutra. Inclusive, foi deflagrada no dia 5 uma operação em conjunto. É um dos dados que eu já gostaria de explanar, que a gente intitulou como Operação Saturação. Envolveu também, inclusive, a Guarda Civil Metropolitana nos bairros, e o intuito era exatamente a prisão de quadrilhas e a diminuição, exatamente, por consequência dos índices de roubos e furtos de veículos aqui em Guarulhos. Alguns bairros com índices mais altos. A gente selecionou 3 circunscrições de DPs aqui de Guarulhos, o 5º, o 2º e o 4º DPs, e efetuamos essa operação saturação. Consistia exatamente na entrada de um efetivo grande de policiais e de reforço nas rodovias que cercam esses bairros. Seriam, naturalmente, as rotas de fuga dos meliantes. Então, conseguimos aí, num único dia, foram 4 indivíduos presos envolvidos em roubo de carga, 3 indivíduos presos envolvidos em roubo da quadrilha da Batidinha, contrabando, 2 veículos, produtos de roubo também foram prendidos com os respectivos condutores presos em flagrante. Eduardo Barreto, vereador do PCdoB, que também faz parte da comissão, fez questionamentos sobre o número de profissionais em Guarulhos. A 1ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal conta hoje com 61 policiais. Mas e as rodovias? Existem
planos de combate a esse transporte de droga. E como o senhor bem falou aqui, gostaria que o senhor explanasse também o que vem sendo feito também pelo roubo e furto de cargas aqui na nossa cidade. Na nossa delegacia, a gente tem um déficit de 25% do quantitativo ideal. Tem 2 concursos que serão em breve, já foi realizado um concurso, são 2 turmas que serão lotadas e parte desse déficit já será reposto nessas 2 lotações. Com relação ao combate ao narcotráfico, a Polícia Rodoviária Federal é a polícia que mais apreende droga no Brasil. Em São Paulo, teve um aumento de 150% da quantidade de droga apreendida. Muito na Regis, Fernão Dias e Dutra. Na Transbrasiliana já tínhamos um quantitativo grande de apreensões. Também teve esse aumento, mas na Regis principalmente, que é o acesso da região sul à região metropolitana de São Paulo, foi onde se identificou o maior aumento de drogas apreendidas. Com relação ao roubo de carga, nós tivemos ano passado uma operação grande durante 4 meses, intensificando o policiamento, uma área de maior prevalência na Dutra, e a gente conseguiu uma redução de 40%. Após o término da operação, esse índice subiu novamente, e em breve teremos algumas outras operações aí, como ainda estão em fase de planejamento, não posso adiantar muito. E o inspetor falou também sobre a atuação contra a gangue da Batidinha, que atua nas rodovias Dutra e Ayrton Senna, e deu recomendações à população sobre como se comportar diante dessa situação. A gangue da Batidinha, ela foi identificada por levantamento em boletins de ocorrência da Polícia Civil pelo Núcleo de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública como uma quadrilha que age, uma ou algumas quadrilhas que agem na Dutra e Ayrton Senna. Tem um dado de um levantamento anterior, trimestral do começo do ano, que foram 13 casos num trimestre. No último trimestre que se encerrou, no último levantamento, foi junho, julho e agosto, a gente conseguiu reduzir para 4. Em geral, é no lusco-fusco, no começo da noite, até 9, 10 horas da noite. Eles se utilizam da baixa iluminação das vias e simulam uma colisão. Nessa colisão, lógico, a parte vítima vai encostar, vai recolher seu carro a um acostamento, a um lugar seguro, e rapidamente ela é rendida. Em condições de baixa luminosidade, nem os veículos que transitam ao seu lado conseguem observar. Então, o que a gente orienta a batida com uma violência baixa. Não vai causar um dano tão grande ao veículo que impeça o seu transitar. Porque senão o outro veículo dos meliantes também ficaria danificado e não teriam êxito no cometimento do crime. Então, deslocar nesses períodos até uma base da polícia, né, tentar anotar a placa, tentar, lógico, manter um pouco de calma para que não ocorra outro acidente, e deslocar até ali a Vila Maria, na nossa superintendência, deslocar até a base da concessionária Nova Dutra, locais com iluminação maior que possibilitem uma segurança maior. O presidente da comissão ficou satisfeito com os dados apresentados pelo inspetor. Foi uma excelente a reunião, é uma da primeira de muitas reuniões que virão, onde nós vamos discutir a questão de segurança da cidade de Guarulhos. E o inspetor Celso Fernandes, ele veio com conhecimento de causa, ele é um dos responsáveis pelo chefe da fiscalização, que está aí organizando esses mutirão, contra o crime organizado na rodovia Presidente Dutra, seja a gangue da Batidinha, assalto de carga, assalto em coletivo de passageiros, acidentes. Então desenvolve um grande trabalho aqui na nossa região. Então veio engrandecer a reunião, faltou o delegado seccional, mas ele trouxe os dados aí da Polícia Civil também, que ele tinha em mãos. Então acho que foi muito importante para o município de Guarulhos, e as próximas reuniões nós vamos começar a trazer outros setores da sociedade que cuidam da segurança.
E veja a seguir as principais discussões e decisões da sessão ordinária de terça. A gente já volta. Por gentileza, eu gostaria de saber como é formado o orçamento no nosso município. Uma das atribuições do Poder Legislativo é discutir e votar as leis orçamentárias elaboradas e encaminhadas pelo Executivo. Por isso, a Câmara de Guarulhos analisa, propõe emendas, aprova ou rejeita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual enviado pela Prefeitura. O Plano Plurianual, ou PPA, é a ferramenta de planejamento estratégico do município, que define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e de programas de duração continuada. O PPA abrange um período de 4 anos e, por ser o documento de planejamento de médio prazo, aparece como estrutura básica para as demais peças orçamentárias. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte de sua discussão. Ela orienta a elaboração do orçamento anual do município, mantendo-o em sintonia com as diretrizes, objetivos e metas do PPA em vigência e ainda dispõe sobre mudanças na legislação tributária. Com o PPA e a LDO definidos, o município elabora então um orçamento para cada ano. É essa lei que vai prever as receitas que o governo espera arrecadar e fixar as despesas a serem feitas com esses recursos. O orçamento anual busca concretizar as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA de acordo com as metas e prioridades estabelecidas pela LDO. O PPA, a LDO e o orçamento anual estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica Municipal de Guarulhos. Todas essas peças orçamentárias foram regulamentadas principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também prevê a realização de audiências públicas para que a população participe ativamente da elaboração do orçamento. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Na sessão ordinária de número 48, na terça, dia 16, alguns vereadores usaram a tribuna durante o pequeno expediente. Geraldo Celestino, do PSDB, por exemplo, falou sobre a obra do Terminal 3 do aeroporto. Eu faço uso da tribuna hoje. Durante o período de readequação e a construção do terminal do aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, obra realizada pela GLU Aeroporto e juntamente com a consórcio Envepar. Foi um consórcio de várias construtoras que fizeram a reforma. E durante o período da construção, eu fiz vários requerimentos à Prefeitura Municipal, solicitando informações se houve a entrada do pedido de diretrizes urbanísticas. É uma obra de grande porte, dentro do município de Guarulhos, e cabia à Prefeitura efetuar a fiscalização. Eu efetuei vários requerimentos à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e, para minha surpresa, a resposta que eu obtive, vereador Paulo Sérgio, é que só tinha licença ambiental efetuada pela CETESB. E só a licença ambiental não dá o direito e o poder do consórcio Envepar de construir uma obra de grande porte dentro do município de Guarulhos, sem a diretriz urbanística. Vossa Excelência é conhecedor das leis dentro do município, Código de Obras, que tem que entrar com diretriz urbanística, posteriormente o projeto de construção. E toda aquela obra do aeroporto, aumento de estacionamento, terceiro terminal, uma obra que custou milhões e milhões de reais, o consórcio que é privado, a nova administração do aeroporto de Guarulhos que é privado,
não recolheram um tostão de ISS para o município, Imposto sobre Serviços. E o pior, quando foi liberado a obra para inauguração, também, como não houve alvará de construção, senhores vereadores e o público presente, não foi recolhido a taxa de licença de obras particulares. Vereador Laércio, Vossa Excelência, que é do Partido dos Trabalhadores, conhece muito bem, foi secretário adjunto de obras, o senhor sabe como funciona a lei, que eles teriam que recolher a taxa de licença de obras particulares. Então o município levou um prejuízo de milhões e milhões de reais, foi feita uma obra no estilo compadril, entre compadres. O município, o prefeito da cidade de Guarulhos, fez vistas grossas, nós deixamos de arrecadar milhões de reais, foi construído o terceiro terminal, foi construído 2 estacionamentos gigantes verticalizados e o município não liberou alvará, não entraram com pedido de alvará e deixamos de arrecadar em torno de 35 a 40 milhões de reais naquela obra, só de taxa de ISS e a TLOP, que é taxa de licença de obras particulares. Já Novinho Brasil, do PTN, falou sobre os cabos e fios soltos em postes deixados nas ruas por companhias de telefonia na cidade. Para levantar um assunto que durante muito tempo nós debatemos aqui nessa casa e chegamos a encaminhar algumas ações juntamente com a EDP Bandeirante, juntamente com alguns vereadores desta casa, ou seja, com todos os vereadores, mas saímos a campo em algumas atividades, a campo mesmo, vendo a situação das ruas, dos cabos soltos, dos cabos mortos, como é chamado pelas compartilhadoras, que são as companhias telefônicas de um modo geral, que locam os postes da Bandeirante para passar os seus cabos e vender os seus planos para as pessoas. E nós temos aí ao longo acho que já aproximadamente uns 10 anos, eles vêm fazendo ligações, puxando mais extensões, puxando mais cabo. E aí nos últimos anos nós entramos numa situação complicada, que começaram esses cabos serem trocados, entrando companhias novas, os usuários trocando seus planos telefônicos e a companhia antiga não vinha retirando esses cabos. Agora passou a ser retirado, depois de muitas reuniões que fizemos, mas ainda não há contento. Está um pouco lento o processo, ainda há muitos cabos soltos na cidade, ainda tem muitos problemas de cabo de compartilhadoras jogado no meio da rua, jogado em esquina, muitas vezes até atrapalhando a passagem dos transeuntes pelas ruas em porta de escolas, oferecendo risco, perigo aos alunos. E aí com essa correria toda de Copa do Mundo e até eleições também, as reuniões chegaram a cessar um pouco, mas eu quero comunicar essa casa, comunicar aos vereadores que esse vereador fez de novo uma convocação do superintendente estadual da EDP Bandeirante, o senhor Marcos Scarpas, para estar aqui na próxima sexta-feira, dia 19, às 10 horas da manhã, na sala de reuniões. Aproveito para convidar todos os vereadores, aproveito para convidar o público presente, aquele que se interessar, que tiver reclamações para fazer lá da sua rua ou da sua casa mesmo, a respeito de cabos pendurados, cabos baixos, fios soltos pela rua, vai estar aqui nessa sexta-feira, dia 19, às 10 horas da manhã, na sala de reuniões, o senhor Marcos Scarpas, superintendente da EDP Bandeirante, para estar prestando esclarecimento, para estar apontando novas ações, aonde será feitas essas novas ações, novas equipes de trabalho, para que dê realmente uma resposta à população e realmente resolva a situação dos cabos pendurados na cidade,
dos cabos soltos na cidade que ainda não foi resolvido. Mais uma pequena pausa e daqui a pouco você segue acompanhando o resumo da sessão ordinária de número 48. Até já! Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Continuamos com o resumo da sessão de terça. A Câmara recebeu estudantes de escolas públicas. O vereador professor Jesus do PDT falou a respeito. Eu queria também, nesta tarde, parabenizar aos alunos do Colégio Dom Paulo Rolim, na pessoa do professor Luiz, que também esteve aqui presente no plenário, conhecendo essa Casa de Leis. Aproveitando também o ensejo, quero parabenizar também professora Esther, professor Fábio, professor Elmir Rumar, professores do Alice Sueri, juntamente com os seus alunos. Isso é muito importante. Dizer a vocês que vivemos em um país democrático e onde nós estamos aqui nessa tarde fazendo jus exatamente essa democracia. Vocês estão aqui conhecendo exatamente essa Casa de Leis. Hoje estamos num momento político onde a política é muito deturpada, onde as pessoas falam muito mal dos políticos. Mas o que é legal, que esse projeto, nós podemos entender que os alunos se aproximam mais do Legislativo, sabendo exatamente que cada vereador, ele tem condições de fazer, também aproximando do Executivo e também dos três poderes, Judiciário também. Então, gente, muito obrigado aos professores por esse projeto, obrigado aos alunos que estão aqui nos assistindo, que vocês realmente tenham essa consciência política, que vocês realmente venham, que vocês participam, porque realmente o nosso município precisa de pessoas gradas, pessoas inteligentes, que possam realmente falar melhor e entender melhor essa política que está acontecendo no nosso país. Então, muito obrigado a todos, e eu queria desejar um forte abraço a todos os professores e obrigado a todos os alunos pelo projeto de vocês. Valeu, obrigado. A vereadora professora Marisa de Sá, do PT, também usou a tribuna para falar da visita dos estudantes. Parabenizar os professores por essa iniciativa. Eu acho que é importante os alunos e as alunas conhecerem o parlamento. E o vereador Guti, do PV, também subiu à tribuna e falou sobre a visita. Queria parabenizar as escolas, aos colégios aqui presentes, o Alice Sueri e também o Colégio Paulo Freire, professor Oswaldo, que teve a iniciativa, e outros professores, obviamente. Não sei, tem mais algum colégio aí ou são os dois que estão aí? Professor Fábio também. Então, parabéns, vocês estão de parabéns. É assim que se forma um país melhor, uma cidade melhor, uma democracia. A estudante Ana Beatriz usou a tribuna por alguns minutos e questionou a condição das mulheres na sociedade. Aqui em Guarulhos foi feita uma cartilha rosa sobre onde as mulheres agredidas podem estar indo depois que foram vítimas de violência. Se qualquer um se prestasse a ir a um desses locais, veria que não tem estrutura, tanto de funcionário quanto as próprias casas. A Policlínica do Bom Sucesso, o HMU,
o Hospital Pimentas. Não tem, gente. É só ir para perceber que a mulher não é valorizada aqui em Guarulhos ou em qualquer outro lugar. Durante o grande expediente, o vereador Eduardo Barreto falou sobre transporte. É inconcebível pessoas ficarem mais de 1 hora dentro de um terminal esperando o micro-ônibus. Eu não posso acreditar nisso daí, presidente. Sabemos das melhorias do nosso país, onde a classe trabalhadora hoje consegue ter o seu meio de transporte próprio, mas sabemos também do trânsito que isso causa. E para que possamos acabar com o trânsito da nossa cidade, que sofre também pela mobilidade urbana devido ao estreitamento das suas principais vias, devemos nos preocupar com o transporte público. Então, presidente, isso daqui não é uma fala partidária, até porque quando a gente começa a falar muito de partido, a gente começa a seccionar a coisa e repartindo fica difícil de juntar. Eu acho que esse assunto é um assunto para ser discutido entre todas as bandeiras partidárias, entre vereadores de base, vereadores de oposição. Porque, presidente, o que dizer a um pai de família, o que dizer a uma mãe de família, a um aposentado, aos alunos e estudantes, que ficam mais de 1 hora, meu nobre vereador João Barbosa, mais de 1 hora parado num ponto de ônibus esperando um bendito do micro. Vamos repensar isso, gente. Vamos repensar esse sistema alimentador de transporte. Vamos colocar a linha de ponto a ponto, saindo do bairro indo até um ponto final, que não privilegia só um único bairro, mas sim toda a cidade, porque geralmente essas linhas cortam a cidade de ponta a ponta. Por onde esse ônibus passa, as pessoas estão sendo beneficiadas. Eu não entendo certas políticas públicas que são colocadas numa cidade do tamanho de Guarulhos, a 2ª maior cidade do estado, e não são discutidas quando se vê que está errado. Não é nada contra o nosso nobre secretário, não tenho absolutamente nada particular a ele, até porque não é meu amigo. Mas tem que ouvir a população, presidente. Tem que ouvir, presidente. Eu não posso aceitar ele vir aqui, presidente, e dizer que apenas 5% da população está insatisfeita com o transporte público da nossa cidade. Ele deve estar ouvindo apenas as pessoas que trabalham na secretaria dele. Eu não posso acreditar nisso daí, eu não posso aceitar isso daí, presidente. Eu não posso aceitar que uma secretaria do transporte de uma cidade, Gilvan, do tamanho de Guarulhos, fique calada quando uma ponte, da importância da ponte do aeroporto, é fechada de uma maneira completamente arbitrária. Não está nem aí para o povo daquela região pobre, a região do São João, a região do Malvinas. Nem aí. Nem aí. Como eu já falei aqui, um pai me ligou falando que seu filho, quase tendo uma crise respiratória, quase uma parada respiratória, ficou parado quase 1 hora naquela João Jamil Zarif, presidente, para acessar o hospital geral daqui da nossa cidade. Para concluir, presidente. Para concluir, vereador. Eu não posso ficar calado com questões como essa, presidente. Senhor secretário, desça do pedestal, secretário, desça do seu trono. Ouça a população, secretário. Sou vereador de base, sim. Mas quando algum assunto dessa magnitude está errado, tem que ser cobrado e tem que ser trazido a essa tribuna. Todos os itens do grande expediente foram deliberados pela Casa. Entre os assuntos, por exemplo, o PL 3875, de autoria do vereador Toninho da Farmácia do PRP. O projeto institui a campanha solidária para a doação de roupas na cidade. Na ordem do dia, passou em primeira discussão e votação o PL 7225, de 2013, do vereador Edmilson Americano, do PHS. Ele explicou a proposta sobre reajuste de tarifas de táxis para a TV Câmara. Anteriormente, a data base estava estabelecida em 1º de maio. Ocorre que a Prefeitura, por questões técnicas, o ano passado, acabou não dando o reajuste em maio, levando para janeiro.
Então não seria justo que em maio desse ano, ou seja, após 6 meses de atualização de tarifa, se colocasse também um reajuste de novo em maio. Então nós conversamos com os setores da prefeitura, setores técnicos, e falamos, olha, ao invés de dar o reajuste em maio, ou seja, 6 meses após, vamos fazer o seguinte, nós mudamos a data base e estabelecemos 1º de janeiro. Fica mais fácil porque, inclusive, é época de férias, dá para você divulgar mais fácil, tem mais espaço na mídia para que você, com antecedência, divulgue os reajustes para a população. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas volta na próxima segunda-feira. Você pode continuar acompanhando as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Até a próxima!